Você provavelmente conhece alguém assim? Carro novo, roupa de marca, viagem postada na sexta, jantar caro no sábado, foto no brunch no domingo. A vida parece perfeita. A conta bancária, nem tanto. Existe uma diferença brutal entre parecer rico e ser rico. E essa diferença a maioria das pessoas nunca vai enxergar, porque ela é invisível aos olhos, mas absurdamente visível para quem sabe onde olhar. Hoje eu vou te mostrar 7 tipos de pessoas que vivem essa ilusão. E talvez, só talvez, você reconheça alguém que conhece, ou até a si mesmo. Eu sou o Corvo Investidor. Não sou guru, não vendo curso, não faço promessa de enriquecimento rápido. O que eu faço é observar. O comportamento humano em relação ao dinheiro é talvez o espetáculo mais honesto que existe, porque nele as pessoas revelam exatamente quem são quando acham que ninguém está prestando atenção, e eu sempre estou prestando atenção. Se você chegou até aqui, provavelmente também observa mais do que fala. Isso já te coloca à frente da maioria. Então, vamos começar. O ostentador parcelado. Ele chegou de BMW no churrasco de domingo. Todo mundo olhou. Ele fingiu não perceber, mas percebeu tudo. O que ninguém sabe e ele jamais vai contar é que aquele carro consome 35% da renda líquida dele só em parcela. Fora o seguro, o IPVA e a gasolina premium que ele coloca porque o carro pede. O ostentador parcelado vive num ciclo silencioso de aprovação. Ele não compra coisas porque precisa delas, ele compra porque precisa que você veja que ele as tem. O problema não é o carro, é a razão por trás da compra. Quando o status vira o principal critério de decisão financeira, o patrimônio real começa a encolher e a dívida começa a crescer no escuro. No Brasil, esse perfil é amplificado pela cultura do parcelamento. Cabe no bolso virou sinônimo de posso pagar. E não é a mesma coisa. Nunca foi. O viajante do Instagram. Toda semana tem uma foto nova. Cancún, Lisboa, Bali, Nova York. Ele vive a vida que você quer viver, pelo menos é o que parece. O que o feed não mostra. A reserva de emergência que foi usada para pagar a passagem, o cartão que foi ao limite no hotel, o empréstimo disfarçado de investimento na experiência. Existe uma diferença muito importante entre viajar porque você pode e viajar para provar que pode. O segundo é um dos gastos mais caros que existem e o mais difícil de perceber, porque vem embalado numa estética bonita. Esse tipo usa a economia da experiência como justificativa para não construir nada de sólido. A vida é curta, dinheiro não vale nada depois de velho. Frases que soam sábias, mas funcionam como anestesia para a falta de planejamento. O executivo do aluguel. Ele tem um título no LinkedIn que impressiona: coordenador, gerente, diretor, sócio. A foto é profissional, o terno é italiano, o vocabulário é sofisticado, mas repara, ele mora num apartamento alugado de alto padrão, não porque escolheu estrategicamente, mas porque precisa que o endereço combine com o personagem. Ele frequenta restaurantes onde a conta assusta qualquer um, paga por conveniência em tudo. O executivo do aluguel confunde renda alta com patrimônio alto. E essa é uma das confusões mais perigosas que existem no mundo financeiro. Você pode ganhar R$30 mil por mês e ter patrimônio líquido zero, ou até negativo, porque renda alta sem comportamento financeiro sólido só acelera a velocidade com que o dinheiro sai. A ironia? Muitas vezes o funcionário humilde da empresa com salário de R$4 mil tem mais patrimônio real do que o diretor, porque ele constrói enquanto o diretor mantém a aparência. O generoso endividado. Ele sempre paga a conta do grupo, sempre. Chega na festa com o vinho mais caro. É o primeiro a oferecer ajuda financeira quando alguém da família precisa. Empresta dinheiro sem cobrar. Divide sem pedir nada em troca. Todo mundo ama esse cara. E ele adorar ser amado por isso. O problema é que essa generosidade tem um custo invisível. Ele não tem reserva de emergência, não tem investimento, vive no limite. Às vezes usa cartão de crédito para pagar a conta do grupo que prometeu cobrir. A generosidade genuína é uma das virtudes mais bonitas que existem, mas quando ela é usada como ferramenta de aprovação social,
Para ser visto como o bonzão, o parceiro, o bem-sucedido, ela deixa de ser virtude e vira um buraco financeiro com verniz emocional. Neste país, a cultura da reciprocidade e do afeto está profundamente ligada ao dinheiro. Quem tem, dá. Só que quem parece ter, muitas vezes não tem nada e ainda dá o que não possui. O especialista sem reserva. Ele sabe tudo sobre dinheiro. Fala de inflação, de juros, de FIs, de BDRs e discute sobre política monetária no jantar. Tem opinião formada sobre o dólar, sobre a bolsa, sobre criptomoedas. E a conta bancária? Praticamente zerada. O especialista sem reserva é um dos perfis mais fascinantes, porque o problema dele não é falta de informação. É excesso de teoria e ausência de ação. Ele está sempre esperando o momento perfeito. Quando a bolsa cair mais 10%, eu entro. Quando o dólar estabilizar, eu começo. Quando eu terminar de estudar sobre o assunto, aí sim. O conhecimento que não vira comportamento não tem valor financeiro nenhum. Você pode entender cada detalhe de como a riqueza é construída, e continuar quebrado pelo resto da vida, se nunca agir. E tem mais. Muitas vezes, esse conhecimento todo serve como identidade substituta. Eu não tenho dinheiro, mas sei mais do que quem tem. É um consolo intelectual que custa caro. O ilusionista familiar. Esse é o mais delicado e talvez o mais comum. Ele trabalha muito, muito mesmo. 3 empregos às vezes, faz hora extra, não descansa. E tudo para manter uma estrutura familiar que financeiramente está prestes a desmoronar. O filho na escola particular, a esposa no condomínio fechado, a família reunida nos feriados, todos bem vestidos, todos sorrindo. A foto de Natal parece perfeita, mas os pais não têm aposentadoria, não têm reserva, não têm patrimônio, têm dívidas que vão durar mais tempo do que eles gostariam de admitir. O ilusionista familiar constrói a aparência da prosperidade para proteger os filhos da verdade que ele mesmo não consegue encarar. Eles não podem saber que as coisas estão difíceis. Não quero que eles passem o que eu passei. Eles merecem o melhor. E é aí que mora a tragédia silenciosa. Ao tentar poupar os filhos do desconforto, ele os priva da educação financeira que vem do exemplo real e cria adultos que repetem exatamente o mesmo padrão porque é o único que conhecem. A maior herança que você pode deixar para um filho não é dinheiro. É o modelo mental que ele vai carregar para sempre. 7 tipos, 7 padrões, 7 formas diferentes de construir uma ilusão financeira e se perder dentro dela. O ostentador parcelado, o viajante do Instagram, o executivo do aluguel, o generoso endividado, o especialista sem reserva, o ilusionista familiar, o eterno merecedor. O que eles têm em comum? Todos estão jogando o jogo errado. O jogo das aparências, e esse jogo tem uma característica específica, ele não tem fim. Sempre vai existir alguém com um carro mais novo, uma viagem mais cara, um título mais impressionante para você tentar superar. Os realmente ricos, não os que parecem ricos, jogam outro jogo. Um jogo invisível, discreto, sem audiência. Eles não precisam que você saiba o que eles têm. Eles sabem. E isso basta. A riqueza de verdade não precisa de plateia. Ela existe independente de quem está olhando. Agora pensa, em qual desses 7 tipos você reconheceu alguém? Em qual deles você talvez tenha se reconhecido, mesmo que só um pouco? Não existe julgamento aqui. O corvo observa, não condena. Porque todo comportamento tem uma raiz, e entender a raiz é o primeiro passo para mudar o padrão. O dinheiro é um espelho. Ele reflete com precisão cirúrgica o que acreditamos sobre nós mesmos, sobre o que merecemos, sobre o que precisamos para ser aceitos, sobre quem achamos que somos. E às vezes encarar esse reflexo exige mais coragem do que qualquer decisão financeira. Se esse vídeo fez você pensar em alguém ou em si mesmo, deixe um comentário com a palavra secreta de hoje. A palavra é silêncio. Só quem assistiu até aqui vai entender por quê. E se você conhece alguém que precisa ver isso, compartilha. Às vezes a mensagem certa chega na hora certa e muda alguma coisa. Eu sou o Corvo Investidor. Observo mais, falo menos. E quando falo é porque vale a pena ouvir. Até.